Fala aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. O assunto da nossa aula de hoje é deslocamento escalar e distância percorrida. Vamos iniciar falando um pouquinho aqui de trajetória, né? Trajetória é o percurso feito pelo móvel, beleza? Então, entendido isso, eu vou colocar aqui uma reta indicando que ela está indo da esquerda para a direita. É importante eu saber o sentido, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima ou para baixo, né? Nesse caso. Além disso, eu vou ter que colocar posições na minha trajetória, né? Essas posições vão ser indicadas por valores numéricos, né? Como na matemática, a direita de zero são os valores positivos, a esquerda os valores negativos. Além do mais, essas posições na física a gente tem que dar nome a elas, né? Eu vou chamar aí de S0 a minha posição inicial, ou espaço inicial, o S eu vou colocar como sendo posição final ou espaço final, e ΔS é a variação de espaço ou variação de posição. Ainda pode chamar de deslocamento escalar, tá certo? Outra coisa importante numa trajetória, o meu referencial, né? No caso aqui, eu vou ter o meu referencial como sendo o número zero, porque eu tenho números negativos e números positivos. Esse zero ainda vai me indicar o seguinte, ó, ele vai representar a origem das posições. Então, quando um enunciado diz que o carro está na origem, passou pela origem, está na origem, isso quer dizer que o espaço dele, né, ou a posição dele é o número zero, tá certo? Então, entendendo trajetória, todas essas características dela, a gente pode começar a falar de deslocamento agora. Vamos lá? A gente vai ver três situações aqui interessantes. As duas primeiras a gente vai mostrar quando é que o meu deslocamento escalar e minha distância percorrida é igual. E na terceira a gente mostra quando é que ela é diferente, né? Vamos dar uma primeira situação aqui, ó. Eu tenho aqui uma trajetória, vou indicar novamente para a direita, vou indicar aqui uma posição 20 km, vou colocar meu carro aqui. Desse carro eu vou sair até a posição 140, cheguei nessa aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu espaço inicial ou posição inicial no 20 e meu final, vou indicar por S, sendo 140. Então, para mim fazer o meu deslocamento ou minha variação de espaço, né, é sempre o final menos o inicial, né? Na física aqui o delta é variação, né? Então, substituindo os valores, vou ter 140 menos 20, né? Eu vou ter uma variação aí de 120 km, né? E a distância percorrida? Distância percorrida eu vou representar por letra D, no caso aqui. Ela vai ser sempre igual, né? Em módulo. Quer dizer, a minha distância percorrida vai ser igual ao meu deslocamento escalar, sempre em módulo, porque eu estou em movimento retilíneo, né? Substituindo, eu vou ter aqui que vai ser igual a 120, valor modular, né? Vamos aproveitar aqui e falar logo de movimento também, né? Já que a gente está falando desse tipo de deslocamento, é importante a gente saber o tipo de movimento. A gente percebeu aqui que eu saí do 20 para o 140, minhas posições foram crescentes, por isso que meu valor deu positivo. E quando esse valor está positivo, significa que eu estou no sentido da trajetória, né? Se eu estou andando no sentido da trajetória, o meu movimento é progressivo, tá certo? Segundo, vou continuar colocando a minha trajetória para a direita, né? Só que agora eu vou sair da posição 500 km, né? Vou botar meu carro aqui e vou até a posição de 200 km. Chegando aqui, né, ó. Só que agora eu tenho que a minha posição inicial é o 500 e a minha final é o 200, né? Para mim fazer meu deslocamento escalar é o final menos o inicial. Nesse caso agora o final vai ser 200 e o inicial vai ser 500, né? Como o 500 é maior, vou conservar o sinal dele e subtrair 300 km. Sempre colocando unidade ao término de uma questão, tá certo? Não deixa de colocar, é muito importante. E a distância percorrida, né? Continua o teu movimento sendo retilíneo. Você não mudou de trajetória, você continua andando em linha reta, né? Então, minha distância percorrida é igual ao meu deslocamento, só que sempre em módulo, né? Valor modular, 300, né? Conserva apenas um número, né? Então, nesses dois casos, você nota que elas são iguais, né? E o movimento? Bem, aqui eu saí da posição 500 e fui para a posição 200. Minhas posições são decrescentes. E meu deslocamento aqui, a gente percebe que deu negativo, né? Então, quando isso aqui dá negativo também, está dizendo que eu estou no sentido contrário ao da trajetória, né? Sentido contrário da trajetória,
movimento retrógrado, né? Conclusão que a gente chega com isso, né? Quando eu estou em movimento retilíneo, o meu percurso não muda, eu estou caminhando em linha reta, sempre meu deslocamento escalar vai ser igual à minha distância percorrida. Então, essa é que a gente define por que eles são iguais. É porque teu movimento é retilíneo, né? Vamos ver um terceiro caso. Terceiro. Vou colocar novamente minha reta orientando para a direita, né? Só que agora eu vou sair da posição 100 metros. Vou colocar aqui um atleta. E ele vai até a posição de 1000 metros, né? Ó. Só que quando ele chega aqui no 1000, ó, ele não para. Ele simplesmente volta para a posição 600, né? Então, nesse caso, o meu início foi no 100, né? Foi o caso, ele chegou aqui. O meu inicial é no 100 e o meu final foi no 600, ó. Porque aqui, quando ele saiu do 100, ele veio até o 1000, ele não parou. Ele voltou, continuou correndo, só que ele parou aqui. Então, o que importa para mim no deslocamento escalar é o início e o final. Isso é que importa para mim. Então, eu fico esperando. Quando ele parou, eu marco o final, né? Então, meu deslocamento vai ser o final menos o inicial, ou variação de espaço, né? Então, 600 menos 100, eu vou ter aí uma variação de posição de 500 metros. Deixa aí para a gente comparar com a distância percorrida, né? E a distância percorrida? Agora nós vamos analisar todo o percurso feito pelo atleta. Ele saiu do 100, foi até o 1000. Né? Depois ele saiu do 1000, foi até os 600. Nesse caso aqui, você está vendo que eu estou no sentido da trajetória. É um tipo de movimento. Virou, voltou, é outro tipo de movimento. Progressivo, retrógrado. Então, no primeiro caso, vamos fazer os dois casos. Vamos chamar isso aqui de deslocamento 1 e deslocamento 2. No deslocamento 1, eu tenho a minha posição inicial e tenho a minha posição final aqui no 1000. Né? Fazendo aí o deslocamento 1, é o final menos o inicial. Substituindo esses valores, eu vou ter 1000 menos 100. Né? Então, eu vou ter um deslocamento de 900 metros. Por que deu positivo? Porque eu estou no sentido da trajetória, né? Meu movimento é progressivo, né? Analisando o segundo, agora ele está saindo do 1000, vai ser minha posição inicial, vai até os 600, vai ser minha posição final, né? O S0 aqui é o S. Fazendo aí o deslocamento 2, sempre o final menos o inicial, 600, né? Menos 1000. Vai dar negativo porque eu estou no sentido contrário ao da trajetória, né? Então, como resolvendo essa conta, né? Conserva o sinal do maior e subtrai, né? Pronto, dois valores. Só que, quando eu for fazer minha distância percorrida, que é a soma de todo o trajeto feito por ele, todo o percurso, né? Saiu do 100, veio, voltou. Todo esse percurso aqui, sempre em módulo. Eu sempre vou somar os percursos, né? Os meus deslocamentos. Sempre em módulo. Aqui é 900 mais o 400, né? O sinal de menos ali do 400 é só para indicar o tipo de movimento, tá certo? Então, minha distância percorrida foi de 1.300 metros. Com isso, a gente pode dar uma definição para deslocamento escalar. Não é nenhuma definição, é como eu calculo posição final menos a inicial. Pronto, é disso que eu preciso. Eu só preciso do início e do meu fim. Pronto. São essas duas coisas que eu preciso no meu deslocamento escalar, né? E a distância percorrida? A distância percorrida é todo o percurso feito pelo atleta, pelo móvel, né? Dependendo do que você esteja fazendo. E assim, por exemplo, se você vai no supermercado, 1000 metros de distância da sua casa, 1000 metros para ir, você voltou para casa de novo, o teu deslocamento escalar é zero, é nulo. Agora, tua distância percorrida foi 1000 para ir e 1000 para voltar, 2000 metros, né? Ou 2 quilômetros, tá certo? Com isso, a gente chega à seguinte conclusão também, né? Quando há mudança de trajetória, o meu deslocamento escalar é diferente da minha distância percorrida. Mas se te fizer uma pergunta, deslocamento escalar, variação de espaço e distância percorrida são iguais? Você diz que não são iguais. Tá certo? Então, até a próxima. Espero que tenha entendido. E espero aí nossas próximas aulas. Até a próxima.